Bom dia, Dri. Paz, minha irmã. Ai, Boa noite, Lu. Bom dia, Ti. Paz, minhas irmãs. Vamos entrar aí no nosso próximo tema, nosso próximo estudo, né? E como que tá? Como que tá aí a oração essa semana por vocês? Também estão com batalhas? Estão conseguindo orar? Ou estão em batalhas? Escreve aqui pra mim se você tá conseguindo orar ou se você tá em batalha. Eu tô numa batalha, tô numa guerra mesmo. E vocês, como que vocês estão? Estão conseguindo? Estão posicionadas? Precisamos orar umas pelas outras, levantar um grupo intercessor aqui pelo Clube da Bíblia. Vamos orar por isso, né? Para que Deus levante um grupo intercessor específico pelo Clube da Bíblia. Tem muitas mulheres que... Olha, a irmã Lourdes falou: estou em guerra, mas conseguindo orar, com a graça de Deus. Amém, irmã Lourdes. Paz, durante o dia tenho conseguido orar, mas do horário da noite estou na batalha também, olha só. Então vamos reforçar, né, as nossas intercessões, reforçar as nossas orações, para que Deus nos dê graça, né, para que Deus nos sustente e nos ajude. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor a graça dele para que nós possamos entender um pouco mais da sua palavra, né? Receber a nossa porção aqui diária do nosso maná, né? O nosso maná diário, o nosso alimento diário que Deus tem nos concedido. Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, e queremos pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, por muitas batalhas não estar conseguindo vencer. Mas, Pai, nós sabemos, nós cremos, nós confiamos que toda capacitação vem do Senhor, que todo querer, tanto efetuar, vem do Senhor. Então, Pai, nós suplicamos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a nos posicionar, nos ajude a nos firmar, nos ajude a priorizar o Senhor, nos ajude, Pai, a realmente, Pai, ter uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor. Nós sabemos que tudo o Senhor age pela nossa fé. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele quer nos afastar da intimidade com o Senhor, porque quanto mais longe e menos íntimos do Senhor nós estamos, menos fé nós temos. Mas, Pai, eu peço que o Senhor derrame da sua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Da sua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Por favor, Pai, nós carecemos da tua graça, carecemos do teu favor, sabemos que não merecemos, mas a tua graça nos alcança. A gente vê em cada detalhe das Escrituras que mesmo nós cometendo erros, pecados, o Senhor tem nos alcançado. Então, Pai, em nome de Jesus, por favor, aviva o nosso coração para te buscar. Aviva o nosso coração para estar ali na intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor também abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, cada mulher aqui representando a sua casa, a sua família. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor livre os nossos filhos de todo mal, livre os nossos esposos de todo mal. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que tem feito contrário à sua vontade, em nome de Jesus. Pai, eu também quero colocar a vida da Tati, da Emily nas tuas mãos, ela que perdeu o seu esposo ontem, Senhor. Ó, Senhor, tenha misericórdia dessa família, Pai. Por favor, Pai, que alcança o coração delas, Pai. Coloca o teu bálsamo, Pai, nessa dor que é da morte, Pai. Nós não fomos criados, feitos para morrer. Foi por conta da sentença do pecado, Pai.
que o homem recebeu, que a morte passou a existir nas nossas vidas. Mas, Pai, tenha misericórdia da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, não deixa elas desanimar, que o Senhor as sustente, que o Senhor prossiga com elas, Pai, para poder continuar, Senhor, essa jornada. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, confiamos, Pai, que o Senhor salvou o Everton e a nossa esperança é que ele só foi na frente, Pai. Nós o encontraremos na eternidade. Coloca essa esperança, Senhor, no coração da Tati, da Emily e de todas as pessoas ali que estavam ligadas com ele, direta, indiretamente, os pais dele, Senhor, a família. Senhor, em nome de Jesus, conforta, em nome de Jesus, Pai. É que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Essa oração que eu fiz em prol da Tati, a Tati ela é minha prima e ela perdeu ontem o esposo dela bem jovem, ele é. Se eu não me engano, tinha 38 anos. E a família tá toda muito abalada, né? Porque foi bem assim, ninguém espera uma morte, né? E o Senhor ontem, o Senhor tinha me lembrado ontem, ela tinha pedido no grupo, né, da família, a oração. Eu orei no dia que ela pediu, né, e depois, como eles não falaram mais nada, e eu também, na minha correria, não perguntei. E ontem o Senhor falou comigo, né, na verdade, eu me senti muito culpada, né, de não ter acompanhado esse processo em oração. Me senti muito culpada mesmo, de verdade. E aí, mas eu não sabia, né? O Senhor colocou no meu coração para ligar para orar. E só que eu não sabia que ele tinha falecido logo à tarde, que foi a hora que eu estava dormindo aqui no Japão. E quando eu falei com ela, eu falei, Tati, você tá no hospital? Você tá com o Everton? Eu quero ligar aí para orar com vocês, se vocês desejarem, né? E aí ela pegou e falou, ô, minha prima, ele faleceu hoje à tarde. E assim, o que que eu tirei disso, né, pra minha vida, minhas irmãs, que a oração, ela tem um poder que nós não temos entendimento para alcançar o efeito que ela faz. E o que ontem eu aprendi com essa história foi que quando pedirem para a gente orar, que nós não venhamos perder essa oportunidade. Porque o sentimento que eu fiquei foi que se eu tivesse, né, orado, talvez, né, não sei, não é eu, porque a questão aqui não é eu, a Angelita, é a minha responsabilidade, né, como serva do Deus Altíssimo, como embaixadora de Cristo, orar pelas pessoas que necessitam. E aí eu liguei, né, falei com elas, tive a oportunidade de orar com eles ali, com toda a família, explicando ali o evangelho, explicando a palavra, acreditando, né? Porque pelo que eu colhi ali a informação, eles falaram que era para eu rezar para ele, né? E eu falei assim, não, nós vamos orar, né? E nós vamos crer que o Senhor o salvou. Nós vamos crer, né? Porque a gente não ora pelos mortos. A gente crê que a graça do Senhor alcançou ele e que nós vamos encontrá-lo na eternidade. Então é assim que nós cremos, porque é essa esperança que nos dá força para continuar diante de uma perda, né? Diante da morte. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para ser eternos, né? E ali, graças a Deus, a gente orou, mas a dor ainda está lá, né? Então, que vocês, se vocês lembrarem, que vocês possam colocar, né? Essa família, minha família, aí eu não convivi tanto com ele, porque a maioria da parte eu estava aqui no Japão,
mas ele era uma pessoa extraordinária, né? Ele deixou muita saudade, deixou uma filha adolescente e deixou a esposa bem jovem, né? Então, que o Senhor venha dar graça para eles continuarem. E aí, quando eu falei com a minha prima, aí ela falou que... Não, ela falou, não fica se sentindo assim, culpada, porque também nós não estávamos dando notícia no grupo, né? Nós pedimos oração, mas nós não fomos falando da gravidade que o caso estava se tornando, né? Então, não se sinta culpada. Mas, assim, eu me senti, né? Mas aí, depois orei e aprendi do Senhor, né? Que quando me pedirem para orar, eu vou estar mais atenta e acompanhando o caso mais de perto, né? Porque quando alguém pede pra gente, a gente está representando ali o Senhor, né? A gente está representando, somos embaixadoras. Amém? Então, vamos entrar aqui no nosso texto de hoje, né? Gênesis capítulo 4, versículo 11 ao 16. Nós vamos ler esses todos, porque todos esses versículos faz parte de uma porção, né? Do que estava acontecendo aqui com o Caim. E diz assim o texto: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Esse texto, ele é ali uma conversa, né, que Deus está tendo com Caim, depois que Caim mata Abel. E é a sentença que ele recebe, né, depois que ele comete esse pecado de tirar a vida do próprio irmão por conta de ciúmes, de inveja e de ira, né? São 3 pecados que, inclusive, eu quero recomendar aquele livro que a irmã Lucimara colocou aqui no grupo, chamado Pecados Intocáveis. Esse livro, ele fala sobre esses pecados de ira, de ciúme, de inveja, que muitas vezes nós temos, mas nós nem sabemos que temos. Por isso, o livro chama esses pecados de pecados intocáveis. Isso já virou tanto parte, assim, da vida do ser humano, que as pessoas não... que as pessoas, muitas vezes, não... percebem, não tem ali o discernimento de que isso é pecado e é pecado grave, né? Não existe pecado mais pequeno ou grande, né? Todo tipo de pecado é gravíssimo. Todo tipo de pecado, ele tira a gente da presença de Deus. É Larissa, né? É Larissa, desculpa. Obrigada, irmã. Obrigada. É Larissa. Então, é muito... Eu tenho esse livro, ele tá aqui na minha mão. Ontem eu até tirei ali da estante, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube. Eu tenho esse livro. E eu ganhei de uma irmã muito querida esse livro, né? E ela é sua irmã, né, Lu? Eu sempre confundo o nome de vocês duas. Eu sei quem é, mas eu confundo o nome. Às vezes eu quero falar Larissa, eu falo Lucimara. Às vezes eu quero falar Lucimara, eu falo Larissa. Obrigada, Lu, por me corrigir, tá bom? Então, ó, a irmã Inês também escreveu aqui: Bom dia, paz do Senhor. Também estou numa batalha espiritual.
De fato, estamos, né, minha irmã, estamos em batalha, mas vamos vencer, em nome de Jesus. Então, é, esse texto, ele nos faz refletir como, né, como que nós lidamos com o peso das nossas escolhas, né? Você já se sentiu, né? Você já sentiu o peso de uma decisão errada, ou uma palavra precipitada, ou uma atitude impulsiva, ou um erro que parecia impossível de ser reparado? Você já sentiu o peso disso? Como que eu e você reagimos quando nós enfrentamos as consequências, né, da nossa decisão errada, da palavra precipitada, da atitude impulsiva ou de um erro que depois aparentemente parece impossível reparar. Como que eu e você reage a essas consequências? Essa é a reflexão de hoje. Como nós reagimos quando nós pecamos? Nós fugimos? Nós tentamos justificar? Ou nós nos rendemos diante de Deus para confessar o nosso pecado e ser purificado daquele, daquele episódio? Então, hoje nós vamos explorar um pouco mais essa história de Caim, que foi um homem que não conseguiu lidar com o seu erro. Em vez dele se arrepender de forma genuína, ele escolheu o quê? A fuga. Porém, mesmo diante do pecado, nós vemos ainda a misericórdia de Deus em ação. Vocês conseguem perceber que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela vai nos alcançando a cada linha das Escrituras? A cada linha das Escrituras, nós vemos o operar da misericórdia e da graça de Deus. Porque nós pecamos, ele vai lá atrás de nós para um arrependimento, para uma reconciliação. E quantas vezes a gente age como Caim, a gente foge, a gente não assume a nossa responsabilidade. A gente comete o erro e a gente não tem um arrependimento genuíno ali daquilo que a gente cometeu, né? O primeiro ponto que a gente vai ver aqui é o versículo 11 e o 12, que fala das consequências do pecado. Elas são reais. As consequências do pecado, minhas irmãs, elas são reais e elas são inevitáveis. Olha só o que o versículo 11 e 12 fala. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Essas são palavras do próprio Deus. Essa palavra aqui em hebraica, usado por maldito por sobre a terra, ela denota estar sobre uma maldição divina. É uma separação da bênção de Deus. Isso mostra o que para nós? Ensina o que para nós? Que o pecado ele traz consequências profundas, não apenas espirituais, mas também físicas e sociais. Olha só, agora o Caim, que estava ali na terra, que produzia, né? O que aconteceu com ele? Ele foi separado da presença de Deus. Ele teria que viver ali com medo das pessoas, porque a lei, né, naquela época, a lei naquela época não, ali ele já tinha consciência de que se ele matasse, ele iria ser morto. A lei falava de olho por olho, né, dente por dente, olho por olho. Então, o que você fazia com a pessoa era o que você merecia receber. Então, ele tinha consciência aqui que ele que alguém iria matar ele. Mas ele também recebe a sentença de que a terra, né, ela não dará a sua força, ou seja, a terra antes, que era fonte de provisão, depois ela resistiria a Caim. Isso nos lembra do impacto do pecado original, lá em Gênesis 3,17, que também Deus amaldiçoa a terra, né? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Quando Deus deu essa sentença para Adão, né? Então, olha só,
as consequências do pecado, né? A terra que produziria, né, com abundância, agora vai ser com pragas, né? Agora vai ser com dificuldade. Olha só, às vezes a gente não entende, né? Às vezes a colheita, nossa, a pessoa perdeu toda aquela colheita. Ali é consequência do pecado, né? Consequência do pecado. Mas como que a gente quebra isso, Angelita? Orando, entendendo a palavra, Senhor, eu sei que a terra foi amaldiçoada por conta do pecado, mas Pai, abençoa essa colheita, abençoa esse plantio, Senhor, que o Senhor vem. Então é uma vida de intimidade de fato com Deus, uma vida de conhecimento da palavra, né? Uma vida de conhecimento da palavra e de oração. O Senhor, ele responde à nossa fé. O Senhor, ele responde, né? Você pode ver que as pessoas que tem conhecimento da palavra, que mexe com a agricultura, que mexe com o plantio ali de com o plantio para receber colheitas e quem mexe com gado também, aqueles que conhecem a palavra, que faz esse trabalho debaixo de oração, eles têm muito menos prejuízo do que as pessoas que não conhecem, né? Por quê? Porque não sabem que a terra, ela foi amaldiçoada por conta do pecado, e nós precisamos ter consciência disso, né? O nosso coração também, ele tem uma terra, e a gente precisa orar para que o Senhor tire as maldições dessa terra, tire essas maldições, para que a palavra venha ser plantada e venha dar muitos frutos para o reino, né? Quantos corações estão infrutíferos, quantos corações estão presos ainda em dores, em amarguras, em ressentimentos, em mágoas. Então esse coração, ele está com a terra contaminada, ele está com a terra sem produzir os frutos que o Senhor quer que produza, né? Olha só, seguindo aqui o versículo, serás fugitivo e errante. O termo aqui no hebraico significa vagar sem propósito, né? Sem raízes ou descanso. O pecado gera desordem, ele gera deslocamento na vida do homem. Olha só, quantas pessoas, né, ficam vagando, ficam sem propósito, não sabem, estão perdidos. Ai, eu não sei o que fazer, estou perdido, estou sem propósito. Por que isso? Porque está faltando a intimidade com o Senhor, está faltando o relacionamento sério e profundo com o Senhor, né? E qual que é o princípio que a gente aprende aqui, né? Que o pecado não é um erro isolado. Ele tem consequência que afeta todas as áreas da nossa vida, incluindo relacionamentos, trabalho e até a criação do pai. Qual que é a aplicação, Angelita, que eu posso tirar para minha vida aqui, né? É examinar as consequências das nossas escolhas erradas em nossa vida. Há áreas que estão estéreis em nossa vida por conta, né, de pecado, né? Há relacionamentos que estão rompidos na nossa vida por conta de pecado. Há falta de paz por conta de pecado. Então nós precisamos, minhas irmãs, ter consciência, identificar esses pecados para que nós possamos, de fato, nos reconciliar com o Senhor, não fugir, né? Igual Caim fez. Caim, ele resolveu fugir. Ele não se arrependeu. A Bíblia fala no relato que em nenhum momento ele se arrepende de ter matado o próprio irmão. Então, ele não cumpriu ali a única coisa que faz, de novo, a gente se reconciliar com Deus, que é o arrependimento e a mudança de rota, a mudança de caminho, né? Nós precisamos pedir a Deus para revelar aonde há pecado não confessado na nossa vida e trazer isso à luz para que a gente possa confessar. Minhas irmãs, isso é tão sério. Eu tenho pensado tanto nisso, nessa questão da confissão de pecado, porque eu não sei você, mas quando eu estou agoniada com alguma coisa, e eu confesso esse pecado, peço para Deus, Deus, em nome de Jesus, me mostra o nome desse pecado. Me mostra o nome desse pecado, eu não quero ficar nesse pecado, e o Senhor, ele vai me trazendo o nome do pecado que está me assolando naquele momento. E ali, quando eu me derramo ali, ontem mesmo, veio um sentimento em mim, eu estava
Voltando para casa, estava dirigindo, veio um sentimento em mim e eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, me mostra que pecado que é esse. Me mostra, me joga luz, traz a minha consciência, tudo. O Senhor me trouxe o nome do pecado. Eu confessei ali o pecado. Na hora, minhas irmãs, na hora, eu senti a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, nós precisamos entender que a confissão é cura para nós. A confissão do nosso pecado a Deus, ela é cura. Se a gente não tem esse hábito de confessar os nossos pecados a Deus, nós vamos ficando que nem Caim, nós vamos fugindo de Deus, nós vamos fugindo da presença de Deus e nós vamos entrando em cada vez mais consequências piores por conta do nosso pecado. Nossa, Angelita, isso é sério. É muito sério. É muito sério. Nós precisamos aprender e colocar isso em prática na nossa vida. Olha só, o segundo ponto que nós vamos ver aqui, versículo 13 e 14, é o lamento de Caim. Caim lamentou, mas ele não se arrependeu. Houve a falta do arrependimento genuíno. Olha só, então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim começa com a frase: é tamanha o meu castigo. Essa palavra usada aqui em hebraico, ela está associada tanto à culpa quanto ao peso das consequências. Caim sente o peso, mas ele não manifesta arrependimento. Olha só, ele continua: da tua presença hei de esconder-me. Caim reconhece aqui a separação de Deus, mas ainda assim não se arrepende. Olha só, Caim, ele era crente, ele era cristão, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia, até no momento ali que a Bíblia estava sendo passada de forma oral. Ele conhecia ali as leis que tinha ali até aquele momento. Ele foi oferecer a sua oferta ao Senhor, ele oferecia culto ao Senhor. E ele sabia, mas olha só, ele comete um erro, deixou a ira, o ciúme, a inveja entrar no coração dele e não se arrepende. Ele dá desculpa, ele acha que mesmo ele ter cometido esse erro, ele está certo. Seu foco está mais no fardo dele agora aqui, que ele iria a sofrer a consequência do que na própria ofensa que ele fez contra o Senhor. Então, todo o nosso pecado, minhas irmãs, nós temos que entender de uma vez por toda que o nosso pecado, ele ofende a Deus. Ele é uma ofensa ao Criador, ele é uma ofensa ao soberano, ele é uma ofensa àquele que nos criou para ter um relacionamento lindo com ele, um relacionamento profundo, um relacionamento de paz, onde o Pai iria nos direcionar a tudo que fôssemos fazer. Mas o pecado fez o quê? Ele distorceu todo o plano que Deus tem para nós. E para a gente acessar esse plano perfeito, para a gente acessar esse plano maravilhoso que o Senhor tem para mim e para você, nós precisamos de uma vida séria e profunda com o Senhor. Não dá para viver brincando. Não dá para viver, hoje eu falo com Deus, amanhã eu não falo com Deus. E eu tô falando isso aqui principalmente para mim, viu, minhas irmãs? Para mim, porque eu estou em falha no quesito de estar mais tempo com Deus. Eu preciso estar mais tempo com Deus. Quem quer falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa? A Lohana abriu. Então, minhas irmãs, eu não sei se você está nessa falha, mas eu estou nessa falha. E eu estou aqui confessando agora o meu pecado. Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu quero mais tempo com o Senhor. Eu quero uma vida mais ligada a Ti, Senhor. Por favor, me capacita. E se você também, minha irmã, detectou esse pecado na sua vida e você não está conseguindo ter mais tempo com Deus, confessa o seu pecado. Confessa e o Senhor vai nos purificar, Ele vai nos capacitar. Mas nós precisamos reconhecer que nós
precisamos depender do Senhor. Amém? Ele prossegue aqui, ó. Da tua presença hei de esconder-me. Caim reconhece a separação, mas ele ainda não se arrepende. Seu foco está no fardo do que... Seu foco está no fardo da sentença, mas não está na ofensa contra Deus. Ele prossegue, quem me encontrar me matará. Isso revela o quê? Medo das consequências, mas não a transformação interior. Quantas vezes a gente fica com medo ali da consequência daquilo que a gente fez, mas não tem um arrependimento para que haja a transformação de dentro para fora. Qual o princípio, Angelita, que esse texto ele nos ensina? Que o arrependimento genuíno, ele não é apenas o lamento pelas consequências, mas ele é a tristeza por ter ofendido a santidade de Deus. O verdadeiro arrependimento é a consciência que a gente adquire que quando a gente peca, a gente está ofendendo a santidade de Deus. Esse arrependimento, ele nos leva a uma transformação genuína de dentro para fora. Lá em 2 Coríntios 7:10 está escrito assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Ou seja, quando é uma tristeza que é, ai, cometi um pecado, e há aquela dor no nosso coração, falar, meu Deus do céu, mas de novo caí nisso, Pai. Ô, Senhor, eu não consigo, por mim mesmo eu não consigo, Senhor, mas eu não quero viver dessa forma mais, que eu sei que essa forma que eu tô vivendo não te agrada, eu sei que essa forma que eu tô vivendo não atrai o seu coração para mim, Senhor, e eu quero viver diante da tua presença, eu quero viver com orientação do Senhor, eu quero viver com a paz do Senhor, eu quero viver com a orientação do seu Espírito, Senhor. E quando há esse sentimento, não é o falar só não, viu, minhas irmãs? É um sentimento de tristeza por conta que estamos ofendendo a santidade do Pai. Quando há isso vem através do quê? Primeiro da nossa consciência. O Espírito Santo traz essa consciência, que é isso que nós estamos aprendendo aqui agora, né? Quantas de vocês sabiam desse versículo de 2 Coríntios 7:10? Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação. Ou seja, a tristeza produzida pelo Espírito Santo, pela consciência que Deus traz a nós, que o pecado, ele é uma ofensa à santidade de Deus. Quando a gente tem essa consciência, o Espírito Santo mesmo nos move quando nós pecamos. E ele traz essa dor, essa tristeza. Mas não é uma dor de desespero, uma dor para a gente ficar desorientado. É aquela dor de arrependimento, querendo realmente uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, de uma mudança no falar, no agir, em tudo. Quem sabia? Escreve aqui para mim. Quem sabia dessa parte do arrependimento? Qual que é, então, Angelita, a aplicação prática que eu tiro para minha vida aqui, desse versículo que a gente meditou? Você lamenta o pecado ou as consequências dele? Será que eu e você, a gente fica lamentando o nosso pecado ou as consequências dele? Ou a gente pede para Deus um coração quebrantado, que reconhece o pecado como algo contra o Senhor? Será que eu e você, quando a gente peca, a gente age como Eva, a gente age como Caim, a gente age ali sem arrependimento, pensando só nas consequências do pecado, pensando com medo das consequências do pecado, ou há ali diante do Senhor um arrependimento genuíno? Salmo 51:4 diz assim: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o seu julgamento. Uau! Olha só, esse é um salmo, né? Ele foi escrito pelo rei Davi, quando o profeta Natan vai ali e
confronta o pecado dele de adultério com a Batseba. Então, e o Davi, ele reconhece. Olha só, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha só, confio em ti, somente, não, contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Olha só, que consciência que Davi tinha sobre o pecado. E hoje o Senhor está querendo ensinar para nós essa consciência, está querendo ensinar para nós o caminho, né, do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho que vai nos levar a uma vida de profunda transformação no Senhor. O terceiro ponto que a gente aprende aqui é que a misericórdia de Deus, mesmo no juízo, o Senhor, ele dá uma sentença aqui para Caim, no versículo, no verso 15 e 16. E tá escrito assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte, nem quer que o encontrasse. Então, olha só. O Senhor, porém, lhe disse, a frase destaca o quê? Uma intervenção direta de Deus aqui, ali no lamento de Caim, ali no medo de Caim, né? Ali após o pecado de Caim. Então, o Senhor intervém e coloca ali a sua misericórdia em prática. Ele coloca um sinal em Caim. Não há clareza sobre a natureza desse sinal. A Bíblia ela não fala que sinal que foi esse. E também não interessa para nós. O que a Bíblia se cala, a gente também se cala. Não precisa a gente ficar com especulação, né? E por quê? Porque isso aí não tem importância de qual sinal era esse, né? O importante é que está escrito que Deus colocou um sinal nele. E esse sinal, ele representava o quê? A proteção de Deus. Mesmo após ali Deus ter aplicado um juízo, né? Deus continua sendo justo e misericordioso. Deus, ele é assim com a gente também. Deus, ele é assim comigo e com você também quando nós pecamos. Mesmo que há uma sentença por conta do nosso pecado, por conta daquilo que nós ferimos a santidade de Deus, mesmo assim, ele ainda aplica justiça e misericórdia em nossas vidas. Olha só, ele fala 7 vezes. O 7 aqui simboliza a plenitude e totalidade, né? Deus afirma que qualquer punição sobre Caim seria completa, revelando sua soberania e controle sobre o juízo. Qual que é o princípio que nós aprendemos aqui? Que Deus é misericordioso e protetor, mesmo quando Deus, ele é misericordioso e protetor, mesmo quando ele exerce juízo. Ele disciplina, mas ele não abandona. As misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Agora faz muito mais sentido esse versículo, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só, Deus, ainda que depois que Caim peca, mata seu irmão, Deus coloca ali um sinal nele, uma proteção nele, para que ele não morra. Ele vai viver, sim, a sentença que Deus colocou ali para ele viver por conta do pecado dele, não teve arrependimento, mas a misericórdia de Deus é colocada ali na vida de Caim como um sinal de proteção, revelando o quê? Que Deus é justo e misericordioso. E aí nós vemos o texto lá de Lamentações 3, 22 e 23, que fala sobre as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Qual que é a aplicação prática, Angelita, que eu posso tirar para minha vida, né? O que nós vamos tirar para nossas vidas hoje, né? Será que eu e você consegue reconhecer a misericórdia de Deus, mesmo em momentos difíceis? A disciplina de Deus, ela não é para destruição, mas ela é para restauração e nos chamar de volta à comunhão com Ele.
Essas duas aplicações nós tiramos desse versículo que nós acabamos de ler, que é a misericórdia de Deus, mesmo no juízo que ele aplica. Versículo 15 e 16. Será que eu e você reconhece a misericórdia de Deus, mesmo em momentos difíceis? Ou será que vem a murmuração, vem ali o ódio, a ira, a raiva, e a gente começa a proclamar um monte de maldição sobre as nossas vidas? Será como nós estamos agindo? Será que aquilo que não deu certo pra gente, a gente começa ali a proclamar, plantar, né? Plantar com as nossas falas, o nosso falar, um monte de semente que vai gerar um monte de joio ali nas nossas vidas. Ou será que a gente entende que a disciplina de Deus, ela não é para destruição, mas sim para nossa proteção? Quando Deus ele nos chama para ser restauradas, reconstruídas. Ele nos chama para voltar à comunhão com ele. Partindo para o final, qual que são as lições que nós aprendemos hoje desse texto que nós lemos do Gênesis 4, do versículo 11 ao 16? Quais são as principais lições? A primeira lição que a gente aprende aqui é que o pecado tem consequências sérias. Ele afeta todas as áreas da nossa vida. O pecado, ele fere a santidade de Deus. O pecado não é assim, eu vou mentir um pouquinho ali. Tá mentindo? Tá ferindo a santidade de Deus. Tá roubando? Tá ferindo a santidade de Deus. Tá falando mal das pessoas? Tá ferindo a santidade de Deus. Então, o pecado, minhas irmãs, nós precisamos correr dele. Nós precisamos correr do pecado, porque ele afeta todas as áreas da nossa vida. Segunda lição que nós aprendemos aqui, que o arrependimento genuíno, né? O arrependimento genuíno, ele precisa acontecer. Não adianta nós ficarmos lamentando o pecado. Não adianta nós ficarmos lamentando as consequências. Somente o arrependimento vai mudar a história e vai mudar a situação. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que Deus é misericordioso e justo, mesmo disciplinando, né? Mesmo com o juízo, ele tem o objetivo de restauração, de restaurar, de nos chamar de volta para ele. Vou deixar aqui para nós, para mim e para você, 3 exercícios práticos para a gente crescer aqui na presença de Deus. Primeiro exercício, sempre tenho repetido aqui, autoexame. Todos os dias nós precisamos fazer um autoexame, examinar a nossa vida, né? Examinar nossas atitudes, identificar áreas que precisam de arrependimento. Por isso, nós precisamos todos os dias estar diante da presença de Deus, né? Quando a gente vai na presença de Deus, o segundo exercício que a gente faz aqui é confessar os nossos pecados a Deus de forma sincera, de abrir o coração de fato para o Senhor. Lá em 1 João 1,9 diz, se confessardes os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar os teus pecados. E o terceiro exercício é gratidão, fazer uma lista de gratidão, né? Momentos em que Deus foi misericordioso comigo, com você, em meio à disciplina. Quantas vezes, né, nós fazemos errado, né? E às vezes recebemos ali a graça de Deus, a misericórdia do Senhor e não somos gratas, né, por isso. Então, hoje, né, os exercícios práticos que tem para mim e para você fazer é o autoexame, a confissão e a gratidão. Gratidão em momentos em que Deus foi misericordioso, mesmo tendo nos disciplinado por conta do nosso pecado. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa, onde o Senhor nos ensinou tanto aqui, né? Se você tem alguma dúvida, pode escrever, a gente está com um tempinho aqui.
Se você tem alguma pergunta, pode pôr aqui também no chat. A gente pode tentar responder, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra preciosa, essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou hoje para nós pensarmos sobre a sentença de Caim. Pai, nós reconhecemos que o pecado é algo muito grave, que o pecado, ele é algo que fere a sua santidade, ele traz destruição, ele nos afasta de ti. Ó Pai, muito obrigado por cada dia o Senhor está trazendo à nossa consciência a devastação que o pecado causa nas nossas vidas, mas também causa ao nosso redor. Ele tem consequências doloridas, ele tem consequências que muitas vezes nos deixa extremamente abaladas. Mas, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para pedir perdão por vezes que, ao invés de se arrepender, nós lamentamos mais por conta das consequências do que por conta de se arrepender de ter ferido a sua santidade. Pai, hoje, diante da tua presença, eu peço que o Senhor nos dê um coração verdadeiramente arrependido, um coração que busca a tua presença, que busca a tua santidade, um coração, Senhor, que entende a sua misericórdia, a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por causa que a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos todos os dias. Obrigado pela sua misericórdia que nos sustenta, mesmo em momento de correção. Guia-nos, Pai, para viver em obediência e humildade diante do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Amém? E agora eu quero falar com você aqui do YouTube. Se você chegou aqui, ouviu essa mensagem, ouviu sobre a história de Caim, que Caim, ele não se arrependeu daquilo que ele fez. E hoje o Senhor está chamando eu e você a um arrependimento genuíno, a um arrependimento que traz obediência a Ele, obediência à sua palavra, obediência e também um relacionamento sério e profundo com o Senhor. Então, se você está disposto a se relacionar com o Senhor, se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a chamar Jesus para morar na sua vida, para Jesus te reconciliar de novo com o Pai. O pecado, ele nos separou do Pai, mas quando Jesus, ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, há uma reconciliação. O Senhor, ele nos torna de novo filhos dele. E aí acontece a morada do Espírito Santo dentro do nosso coração, que vai nos capacitando a viver cada dia uma vida de santidade ao Senhor. E se você está disposto a fazer essa oração, como que eu faço essa oração, Angelita? Essa oração é simples. É você colocar aí o seu coração diante de Deus e falar para o Senhor: Senhor, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu chamo Ele para morar na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você fizer essa oração com toda a sinceridade do seu coração, o sobrenatural do Senhor vai acontecer, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai começar a ser filho de Deus. Você vai passar a ser filho. A palavra de Deus diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você fizer essa oração, coloca aqui pra gente no comentário do YouTube, para que a gente possa estar orando pela tua vida. E eu vou deixar também aqui abaixo o link do Clube da Bíblia, onde nós temos esses estudos todos os dias de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã, aqui no Japão, horário do Japão, e 7h30 da noite às 8h30 da noite, horário do Brasil. E se você estiver em outro país, que você ajuste o seu horário para estar ao vivo aqui conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. Minhas irmãs, voltamos aqui, né? Aqui a irmã Inês falou que com as nossas bocas tem poder de abençoar ou amaldiçoar. Que nossas bocas venham sempre abençoar. Amém. Vou ter que sair, tem um médico. Amém, irmã Inês. Vai com Deus, Deus te abençoe. Minhas irmãs, quem gostaria de abrir o seu microfone aí para falar o que aprendeu hoje com essa história de Caim? Eu. Meu amor, você, o que você aprendeu?
A história foi de Caim? Foi de Caim. Você escutou? Escutei mais ou menos. Ah, e o que que você aprendeu? Primeiro, eu queria fazer uma oração. Ah, é? Então faz. Então faz. Senhor Deus, muito obrigado por ter uma família boa, uma casa boa, um dinheiro bom que nunca vai faltar, se Deus quiser. Muito obrigada por todo o nosso dia, respiração boa, que nunca falte comida na nossa casa, que tem no Japão de dia também, almoço, café da tarde. Nunca falte nada. Abençoa todo mundo. Da minha família, da família dos meus amigos, da minha avó, do meu tio, de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu amor. Muito obrigado por essa oração. Glória a Deus. E aí, você aprendeu alguma coisa hoje com a palavra, com a história de Caim? Quer falar mais alguma coisa ou não? Eu acho que eu quero falar. Então fale. Foi a história de Caim mesmo? Que. Deixa eu ver. Sim, É, se você não tá lembrando, depois a vovó conta de novo a história pra você, tá bom? Vamos ver se tem alguém aqui que quer falar alguma coisa e depois pra você pôr o louvor, tá? Pode eu ser? lembrei. Ah, você lembrou? Então fala. Então fala. Primeiro, igual que você falou de uma irmã aí, que o vídeo dela, você falou de que morreu, que eu não entendi. Eu também, eu acho que a minha bisa morreu muitos anos atrás. Ah, Também, eu gostava dela, eu gostava um pouco, mais ou menos. ah, Que morava lá junto com a minha avó. ah. Aí eu não gostei que ela morreu, mas eu gostei que ela foi com Deus lá. Ah, muito bem. Muito bem. Essa é a nossa esperança, né? Que quando uma pessoa que a gente gosta morre, vai estar com Deus, depois a gente vai encontrar ela depois, lá na eternidade. Por isso que a gente tem que estar firme com o Senhor para a gente ir lá para o céu também. Tá bom? Como que nós vamos. Tá. Como que nós vamos encontrar ela lá na eternidade? Ué, porque quando a gente morrer, a gente vai, se a gente estiver firme com Jesus, se a gente estiver aprendendo a palavra todo dia, confessando o nosso pecado, a gente vai sendo transformado de glória em glória, ou seja, de processo em processo, e aí a gente entra no céu também, e a gente encontra lá no céu essa pessoa que vai estar lá no céu, porque ela está com Deus, entendeu? Entendi. Quando eu fui tomar banho, eu liguei. Eu tenho uma caixinha. Ali eu liguei e conectei no meu celular. Eu coloquei um louvor pra me escutar. E depois eu escutei outra música. Aí eu escutei louvor 2 ou 3, eu Isso, acho. muito bem. É, o louvor, ele acalma nossa alma, né? Ele expulsa o inimigo da nossa vida. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Fico muito feliz quando você participa. De É, nada. minhas irmãs, Deus tem usado a vida do Davi para falar conosco, né? Eu não sei com vocês, mas comigo Deus tem usado a vida dele para falar. E eu gostaria de abrir agora, a gente tem uns minutinhos. Quem gostaria de compartilhar o que Deus falou com vocês hoje? Alguém gostaria de abrir o seu microfone? Ninguém? Então,
Vamos lá, Davi? Põe o louvor pra gente. Vou me despedir aqui do pessoal do YouTube.